E Mu finalmente aparece nos revelando seu verdadeiro rosto, e até mesmo sua verdadeira Akuma no Mi. Depois de mais de 25 anos, finalmente temos o Rei do Mundo aparecendo. Mas então, se você quer saber tudo sobre o capítulo 1179 de One Piece, chamado O Advento de Nerona e Mu, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. O capítulo começa exatamente onde o último parou. Após Imu voltar sua consciência para seu corpo na Terra Sagrada, ele chama os Gorosei e anuncia que irá se ausentar da Terra Sagrada por um tempo. Os Gorosei imediatamente ficam em choque, perguntando o que ele disse e se ele por acaso planeja ir até Elbaf, falando de uma forma frenética. Outro Gorosei até mesmo pede para Imu reconsiderar por favor, já que ele não pode ir para o mundo inferior. Nesse exato momento, o novo Gorosei Garlin entra na sala e ele já entra dando bronca nos outros Gorosei. Ele fala como eles podem ficar ali tão tranquilos e pergunta se por acaso eles acham que a Terra Sagrada já está segura. Garlin diz que com a volta do Shanrock, as coisas parecem que vão se estabilizar, mas mesmo assim eles não podem ficar ali de braços cruzados, porque a operação de abastecimento do mundo inferior ainda está em curso. Garlin então pergunta a eles que tipo de governantes eles são que não conseguem nem encher a barriga de seu próprio povo. Garlin fala que o que eles precisam agora é de poder militar para manter o mundo sob controle, e também do antigo quartel-general da Marinha. Enquanto está falando, seu Dendemushi começa a tocar, e Garlin pega e atende, e quem estava ligando era Vegapunk York, que traiu os outros Vegapunks em troca de se tornar uma nobre mundial. York grita com Garlin perguntando onde está a comida, e que esta não é a vida que um dragão celestial deveria ter. Garlin então responde que já disse que a Terra Sagrada está com uma falta de provisões no momento, e que uma das coisas que eles vão precisar para acabar com isso é da Mother Flame, e diz que se ela quiser ter a vida de um dragão celestial, ela tem que dar um jeito de produzir essa energia rápido. Vemos então o York em um Labo Phase em Mary Joyce. Tem uma máquina atrás onde ela está produzindo a Mother Flame, e ela pula no chão e esperneia dizendo que está com fome, e que não foi isso que prometeram para ela. Garlin então diz que por falar nisso, o seu corpo original, o Vegapunk, também era de se rebelar, e que ela terá que se responsabilizar por isso também. Garlin então se senta na sua poltrona junto com os outros anciãos e fala que é desastre atrás de desastre e que tudo isso aconteceu depois que Nika apareceu. O Gorosei Warkuri pergunta se isso por acaso foi coincidência ou será que era realmente inevitável. O Gorosei Júpiter então fala que de qualquer forma, Imu-sama não deve sair do castelo. Ele diz que mandará enviar os almirantes que estão no quartel-general para Elbaf. E Tambaron então diz que é melhor não, que os almirantes já estão ocupados demais com esse tanto de coisa acontecendo. O Arcuri se levanta dizendo que então eles irão, mas antes de terminar de falar, Imu começa a dizer. Ele responde à pergunta anterior de Arcuri, se foi coincidência tudo acontecer após Nika aparecer ou se era inevitável. E Imu diz que não é coincidência nenhuma e que eles devem deixar toda a luxúria, preguiça e orgulho agora mesmo, porque tudo foi de fato inevitável. E dizendo isso, vemos todos os acontecimentos que foram inevitáveis, como Rox aparecendo e dizendo que vai lutar, Roger sendo executado e mandando procurar seu tesouro, criando a grande era dos piratas, Shirahoshi nascendo, que é uma das armas ancestrais, Shanks roubando a Akuma no Mi de Nika, Harold representando o que há em Elbaf, muito provavelmente a fruta lendária de Nidhogg, Loki, o filho de Harold que ficava com seu navio no nevoeiro, atacando navios do governo, Barba Branca protegendo Monkey de Luffy em Marineford, Barba Negra surgindo e até mesmo a história de Nefertari Lily vindo à tona com o Rei Cobra. De acordo com Imu,
tudo foi inevitável. Vemos então a cena de Mu cortando os cartazes de Luffy, Barba Negra e Shirahoshi e segurando o cartaz da Vivi enquanto caminha até um enorme quadro da antiga rainha Lily. E enquanto vemos essa cena, Imu fala o nome de Nika e de Davy Jones e fala que eles ainda continuam o fazendo sofrer e que ele só deseja a Vivi, nos revelando que Imu tem alguma ligação com Lily, muito provavelmente era apaixonado por ela, como uma teoria que eu já fiz com vocês, e por Vivi ser idêntica, ele a quer. E com isso, criando um círculo mágico embaixo dele, Imu diz que tudo isso já começou há muito tempo, e então se preparando para partir, ele fala que deixa a Terra Sagrada com os Gorosei. Um dos Gorosei tenta o parar dizendo que ele não pode ir para o mundo inferior, mas Garlin o corta dizendo que eles não têm autoridade para detê-lo. O Arkur fala então que Imu não deve sair do castelo, mas Etambaron diz que não há necessidade deles falarem isso, e Júpiter diz que é algo que Imu já decidiu e não há quem possa pará-lo. Dizendo isso, Imu então simplesmente vai para dentro do círculo mágico. A cena então muda para Elbaf. Gerd corre até Hyrule com as duas metades do Sommers e fala que ele está tentando se colar de volta. Hyrule olha Sommers dividido no meio e pergunta como ele ainda está vivo, e Gerd fala para ele olhar, que parece até um imã. Ela então se aproxima as duas metades e elas se atraem tentando se juntar. Sommers então grita que vai se lembrar muito bem do nome da Gerd e que vai fazer questão que ela morra da forma mais cruel possível. Goldberg também chega falando para eles olharem uma coisa, um coração de metal que saiu do corpo dos Sommers. Zoro, olhando para o coração, pergunta se eles esmagarem essa coisa, se por acaso isso faz com que eles não se regenerem mais. E isso deixa Sommers muito assustado, revelando que pode sim ser algo assim. A cena muda mais uma vez para as redondezas da escola da Morsa, onde o restante do chapéu de palha estão. Frank coloca Brook e Usopp no chão e diz que eles quebraram ossos, e pergunta o que eles acham de virar ciborgues. Jinbe grita pelo Chopper, mas enquanto isso, Sanji está com Kiringan desmembrado e amarrado na sua frente. Kiringan, furioso, diz que não vai esquecer do nome do Sanji. E Sanji, debochando, fala para ele falar o seu nome, e Kiringan fala que já esqueceu. Enquanto isso, Loki vai até a escola e pergunta por que ela está toda congelada. Lilith diz que não é que ela foi congelada, é que a energia térmica foi sugada. Loki pega a comida da escola, mas fala que está congelada também, e bem ruim. Mas Luffy, que estava esgotado de usar o Gear 5, já corre para comer um pão gigante. Ele fala que tem que dar comida pro Brook e pro Usopp, e Loki responde que antes disso é ele que precisa comer e voltar ao normal. Luffy então pergunta ao Loki se aquela que ele congelou por acaso morreu, e Loki responde que aquilo é um congelamento instantâneo, então ela não está morta, e que é só o Ragnir que pode descongelar aquele gelo, e que por isso ela não vai fugir. Já do outro lado da ilha, enquanto Nami fazia chover para apagar o fogo, ela de repente viu uma energia negra se formando bem perto do castelo, e uma enorme coluna negra começa a sair do chão. Os gigantes veem aquilo e dizem que não parece ser uma fumaça negra qualquer. E de repente, mais colunas negras começam a aparecer, e quando todos olham para o céu, um enorme pentagrama foi criado bem em cima do castelo, e de cada uma de suas pontas estava nascendo um pilar de nuvens negras. Nami então grita seus companheiros para correrem ali e ver aquilo. Frank corre e diz que as árvores estão tremendo, e Sanji imediatamente também corre até a Nami. De repente, as casas da aldeia ganham vida, ficando bem malignas e começando a cantarolar uma música. As árvores da floresta também ganham vida, continuando a cantar. Os gigantes veem aquilo e falam que só pode ser o poder de alguém. E então, com esta música, os pilares negros começam a criar um círculo negro no chão.
e um enorme raio negro sai de dentro do círculo mágico e cai em cima do castelo, liberando um haki do rei gigantesco. O haki emana por toda a ilha. Gollum e as crianças imediatamente desmaiam. Os gigantes sentem aquele haki e percebem que é muito forte. Até Zoro reconhece aquilo como o haki do rei. Loki, que estava longe, também sente esse haki e fala que está vindo do castelo, e que esse foi o mesmo haki que eles sentiram há pouco tempo atrás. Nesse exato momento, a cena então muda para o castelo Pangeia de Mary Joyce. Imu está em cima de um círculo mágico e ele começa a tossir. Ele então cai de joelhos e sangue espirra de sua boca enquanto ele tosse. Imu treme e grita de dor. Enquanto isso, um haki poderoso começa a sair de seu corpo e o que parece ser asas negras começa a nascer nas suas costas, enquanto Imu grita ainda mais alto. E então, de repente, após o raio cair no castelo de Elbaf, o castelo se parte com uma enorme explosão, e todos olham para o castelo, se perguntando quem é aquela pessoa. As casas e árvores que ganharam vida ficam ainda mais animadas com a chegada de seu senhor, e Kiringan grita assustado, o reconhecendo como seu grande chefe, enquanto Sommers fala que não é possível que ele foi até lá pessoalmente. E então todos gritam dizendo que tem alguém no telhado do castelo. E com isso, a caixa de apresentação nos apresenta ele, o criador do governo mundial, um dos 20 primeiros, que possui o poder de uma fruta do diabo, o rei do mundo, São Nerona Imu. E então vemos Imu em sua forma híbrida, com ele revelando seu rosto pela primeira vez. Imu tem chifres longos parecidos com os de Kaido e dos gigantes ancestrais, mas eles se curvam 2 vezes, formando a letra S. Imu não está vestindo nenhuma roupa na parte de cima, mas tem uma capa com um logo que parece ser a marca do abismo. Ele tem pele bronzeada similar a um lunariano. Ele também tem uma cauda semelhante à de um demônio, a mesma que perfurou o Sabo. Imu também tem tatuagens brancas por todo o corpo, incluindo uma tatuagem de olho na mão direita. Ele também tem uma tatuagem no lado esquerdo do rosto, assim como o Dragon, mas o padrão é um pouco diferente. Imu possui as mesmas nuvens negras vistas em usuários Zoans despertos, porém, ao invés de padrões de nuvem espiralados, suas nuvens têm olhos. Imu empunha uma arma de haste, a ponta da base tem nuvens negras e a lâmina é em zigue-zague e curvada na ponta. Com tudo isso, essa com certeza é a forma híbrida do Imu, já que está com a fumaça ao redor de seu ombro, o que nos dá uma pista de qual é a sua Akuma no Mi. E como eu já comentei com vocês, eu acredito que Imu possui a fruta Zoan mítica do próprio diabo, e ele ainda tem uma transformação final como vimos quando ele se transformou em frente ao Sabo. E com isso, vemos o rosto do Rei do Mundo pela primeira vez na história. E bom, esse foi um capítulo incrível de One Piece. E o próximo capítulo vai ser ainda melhor, com a gente vendo o Imu lutando com sua força total contra Luffy e Loki. Então, se você quer acompanhar o próximo capítulo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim que o capítulo sair, o vídeo já vai chegar aí pra você. E eu tenho certeza que você não quer perder isso. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima.